E aí, senhores? 100% do outro lado da tela? Espero que sim. Vamos começar a nossa oficina mecânica com um japa aqui no elevador. Bora lá, terça-feira do dia 29 de maio, né? Seguem aí as manifestações Brasil afora, né? Nós temos aqui em Canoas uma refinaria da Petrobras, né? Uma subsidiada, eu acredito que seja, a Refap, né? Refinaria Alberto Pasqualini. E desde o princípio das manifestações tem gente literalmente acampada lá na frente, impedindo a entrada, tentando, né, impedir a entrada e a saída de caminhões aí com combustível, né? Até que ponto tá certo ou não é complicado. Não deveria nem estar opinando em vídeo, na verdade. Mas existem os dois lados da moeda, né? Tem o pessoal que, lógico, depende do combustível para ir trabalhar e se obriga, né, se permite ser estuprado, vamos dizer assim, tendo que pagar aí preços abusíveis nos postos aí de combustível, nos que tem, lógico, porque também não pode simplesmente não ir trabalhar, ou enfim, complicado. Não. E tem também o fato de que a gente quer que a situação melhore para todo mundo, né? E isso se daria muito mais favorecido se a gente não abastecesse mais, né? Eu, por exemplo, não estou abastecendo. Tá lá atrás o azeiro, tá lá atrás, literalmente, tá basicamente sem gasolina, na verdade. O Daniel tá vindo de ônibus trabalhar. Ontem foi barbada para voltar embora, né? Complicado, depende, né? Enfim, mas é em prol aí de um país melhor, né? Para nós e para as próximas gerações aí, sem sombra de dúvidas. Vamos ver o que vai desenrolar aí pro final da história. Mas enfim, voltando aqui, esse Honda Fit, né, um Fit, quando agendou eu pensei que era um City, né, tinha entendido errado pelo telefone, mas de boa. É equipado com motor 1.4 de 8 válvulas, 8 velas e 8 bobinas, né, aquela versão lá que não deu muito certo, vamos dizer assim. Transmissão CVT é o IDSI, né, só que esse é numa versão apenas a gasolina ainda, tá? Vamos virar aqui? Esse cara aqui, ó, é um 2008, tá? Se eu não me engano, provavelmente foi o último ano que saiu, né? Logo na sequência aí entrou o New Fit, né? Se eu não me engano, mas enfim. E como vocês podem observar, né? Se a tampa de válvulas está aberta é porque ele vai passar aí por uma aferição das folgas das válvulas. Então nessa versão 8 válvulas aqui são apenas 2 válvulas por cilindro, né? Admissão e escape. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então a gente vai aferir isso aí, ver como é que tá as folgas direitinho. Corpo de borboleta vai limpar, apesar de que ele tem um controle, não é um corpo eletrônico, vamos dizer assim, né? Ele ainda é a cabo. Então ele tem um controlador de marcha lenta, mas essa passagem toda aqui de ar, ó, é o ar que entra lá do outro lado pela borboleta, percorre este caminho, passa pelo controlador e sai aqui então para ser admitido. A gente vai deixar isso tudo bem limpo. Bacana, a borboleta ali tá sujinha também. Mas o principal a ser limpo é esta peça aqui, tá? Então a gente vai lavar isso tudo, vamos deixar top, bacana. Velas, a gente vai dar um talento, apesar de que elas são bastante novas. Vamos dar um talento, vamos passar um limpa contato nas bobinas. Injetores já não estão mais aqui. Vai passar aí por um tempo de ultrassom, né? Se necessário, lógico. Vamos deixar tudo bem bacana. Correia Poly V vai substituir também junto com a polia. Discos e pastilhas na dianteira. Vamos dar uma atenção quanto aos freios traseiros, fluidos de freio, né? Tem bastante coisa para fazer pelo carro. O óleo do motor e todos os filtros. Aquela caixinha lá foi o dono que forneceu. É o filtro de combustível original que vai lá dentro do tanque. Tem bastante coisa para fazer por ele. A gente vai ficar o dia inteiro envolvido nesse cara. E a manutenção em si está começando, tá? Terça-feira do dia 29, estamos na casa aí dos 18 graus. Oficina mecânica no ar. Os injetores ali, ó, ficaram entre 64, 65, 65, 66, tá? 10 minutinhos de ultrassom e a gente vê o resultado final aí depois, tá? Aqui o Daniel já tá jogando uma aguinha no cilindro mestre dele aí, né? Saiu o reservatório para poder lavar direitinho. E na sequência chegam todas as peças para nós aí que a gente precisa. Discos e pastilhas, junta de tampa, correia e polia, né? Bacana, algumas das peças a gente já tem aí, como os filtros de ar, né? Ar do motor, como o C3324,
Inclusive já é um MAN que está usando aqui, ó, só montar errado aqui a borrachinha, mas tudo bem. E o CU1835 para cabine, tá? Aí o dono forneceu para nós os 4 litros de 1030 mineral, o filtro de óleo genuíno Honda, Militec 1 e o filtro de combustível também genuíno Honda que tá lá, tá? Então beleza. Folgas das válvulas, né? Vamos aferir? Doutoria diz que para o motor 1.4 de 8 válvulas da gasolina, as folgas na admissão ficam entre 15 centésimos e 19 centésimos. No escape ficam entre 26 centésimos e 30 centésimos, tá? O que a gente faz aqui? Na admissão a gente procura sempre um meio, né? Só que como a gente não tem uma lâmina 17 para colocar ali, a gente bota uma laminazinha 15, meio folgadinha, vamos dizer, mas não o suficiente para entrar uma lâmina 20, tá? No escape aqui, ó, que é 26 e 30, né, a gente não teria uma lâmina 28, vamos dizer. Então a gente deixa um 30 apertadinho, né, que ele acaba compensando aí o que a gente precisa. Tranquilo? No final das contas fica sem sombra de dúvidas um espetáculo. Já temos o nosso primeiro cilindro em balanço. Ver se a gente consegue pegar ali, ó. Vai ser um pouquinho difícil de ver talvez, vamos ver lá. Ó, temos um UP escrito ali, ó, e 2 tracinhos, tá? É só facear os tracinhos com a borda do cabeçote, tá? Com a borda do cabeçote, que o cilindro está perfeitamente em balanço. O nosso UP aí, né? O nosso Volkswagen Up aí, ele é para o primeiro cilindro. Depois segue a ordem de ignição. Quando a gente der mais um giro no motor aqui, né? Seguir girando o motor, ele vai para o terceiro cilindro, depois vai para o quarto, vai para o segundo, volta para o primeiro. Beleza? Então tá aí. Simples assim. Vamos aferir essas duas aqui então. A gente confere primeiro para ver qual é a abertura e regula. Perfeito. Vamos lá então. Banco de escapamento, banco de admissão, tá? Vamos começar pela admissão aqui, ó. Vamos pegar a nossa laminazinha de 15 centésimos, tá? Não sei se está aparecendo aí. E vamos ver se passa aqui. Ó. Passou bem folgada. Vamos para a lâmina de 20. Passou bem folgada, tá? Não faço força nenhuma. Vamos para a lâmina de 25. Passou muito bem folgada ainda. Vamos para a lâmina de 30. Ó, 30. Por assim dizer, justinha, mas tá passando. 35. Não passa, tá? Só passaria se empurrasse bastante, mas aí não é o foco da questão, tá? Então olha aí, ó, até a lâmina 30 passou. Sendo que a gente deveria deixar uma 15 folgadinha, mas não o suficiente para entrar a 20, né? Vê que irônico aí, ó. Então, vamos regular essa aqui. Eu vou fazer, com vocês podendo acompanhar aí, 2 válvulas, tá? Depois é só repetir o procedimento nas demais, tá? Vou pegar algumas ferramentas aqui então. Nós vamos agir na porquinha, tá? A gente tem uma porquinha, uma fenda, vamos soltar ela aqui. Ó, quebramos o torque. Deixa eu ver se uma chavezinha cotoco nos serve. Chavezinha cotoco, chavezinha 10 de boca também. E aí a gente começa a trabalhar a respeito. Vamos catar aqui então as nossas 2 lâminas que nos interessam, a 15 para aferir, a 20 para comparar, tá? Vamos passar a nossa lâmina 15 aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só apoiar ela aqui, a gente vai precisar manter a porquinha aberta. Ó, o que eu faço aqui?
Eu aproximo quase todo ele, ó, a ponto de basicamente travar a lâmina. Tá? Travou a lâmina, por assim dizer. E aí então eu volto afrouxando o suficiente para a lâmina conseguir sair e começar a ficar então na folga que eu quero, tá? Ainda tá travado, né? Ó, a lâmina já saiu, mas ela tá apertada e não é isso que a gente quer. A gente quer uma 15 folgada, né? Vamos aferindo. Ó, 15 tá folgada. Vamos entrar com a 20 agora. A ideia é que a 20 não entre. Olha aí, ó. Tô forçando, tô empurrando ela aqui e ela não vai, ó. Tá? Lógico, se eu forçar, ela vai ir, mas aí vai inclusive danificar até a própria lâmina, se duvidar. Já a nossa 15, ó, folgadinha de boa, que é o que a gente precisa. E a 20 nada. Então é isso aí que a gente quer. Então eu boto ela aqui só pra ter como base. Segura agora bem a chave de fenda para que mexa apenas a porca. Ó, o porquinho encostou. Beleza. Beleza. Aqui tá ferido. Deixa a porquinha só encostada aí agora então. E boa. Deixa eu ver se eu encostei ela o suficiente, na verdade. Sempre mantendo a fenda fixa agora. Tá bem encostado, tá de boa. Vamos pro nosso escape. O Doutor diz então que o escape é de 26 a 30, tá? 26 a 30. Então nessa situação aqui, ó, a gente vai pegar uma 30 apertadinho, vamos dizer assim. Então, ó, lâmina 25. 25 não precisa, na verdade. A 30. Ó, deixa eu descartar aqui a 25, acabou nossa lanterna. Deixa eu ver se ficou ruim sem a bateria da lanterna. Só um pouquinho, deixa eu virar aqui. Ah, tá de boa ainda. Talvez dá pra melhorar um pouquinho mais com um zoom aqui, ó. Perfeito. Beleza, acho que agora com o escape vai ficar até melhor. Então tá aqui, ó. Vamos deixar a nossa 15 e 20 resguardada pra cá, porque é o que a gente precisa, e as outras a gente pode guardar, de fato. Temos aqui então as folgas 30 e 35, tá? Vamos ver primeiro o que está passando aqui, ó. A 30 tá apertadinha, hein? Se duvidar não vai nem precisar aferir. Vamos ver a 35 aqui. É, passou a 35. É coisinha pouca ali. Se duvidar até passa uma 40 também, mas tudo bem, não precisa pegar. Vamos afrouxar ela aqui também. Ó, afrouxou. Vamos vir com a lâmina 30. Olha os buzinaços aí, ó. Lâmina 30 tá ali. Mesmo esquema. Vamos agir na fenda. Já deve ter apertado o suficiente que a gente precisa. Dá para apertar um pouquinho mais ainda. Ó, esse a mais que a gente apertou fez por travar a lâmina. Não é isso que a gente quer, tá? A 30 tem que entrar apertada, só isso. A gente folga ela um pouquinho. Ó, tá entrando apertadinha. Dá pra ferir um pouquinho mais. Foi demais. É ajuste fino mesmo, tá? Tem que ter paciência. No final fica perfeito. Mecânica de precisão, né? Ó, aqui já folgou de menos, ó. Folgou demais, na verdade. Então, vamos achar um meio termo aqui, ó. É por aqui a coisa. Ó,
basicamente o que a gente procura, tá? A 35, lógico, não vai passar de jeito nenhum, ó, sem chance, tá? Mas a 30, se a gente forçar um pouquinho, fica perfeito, é o que a gente quer. Então agora eu seguro a fenda e dou um leve torquezinho na porta, beleza. Nossas duas primeiras válvulas estão aferidas. É hora de dar o torque correto nessas porquinhas aqui, ó. E qual é basicamente o torque, tá? De modo geral, a Honda recomenda 16 newtons de torque, ó. 17 ali, 16, tá? 16 newtons de torque, 1,6 kg basicamente. A gente usa essa recomendação da Honda quase como regra para qualquer sistema. Peugeot, por exemplo, né, o T3JP 1.4 lá, a gente regula e dá o torque de 16 também, porque o diâmetro das porcas são tudo iguais, então a gente acaba por obedecer isso daí. Vamos pegar, vou dar todas as torquinhas. E aí uma dica, quando tu for dar o torque, observa bem o sentido que está a tua fenda aqui, ó, tá? Grava bem a tua visão com a fenda, beleza? Bota o torquímetro em cima e a fendinha segue no mesmo lugar. Se porventura ela mexer, é porque alguma coisa aconteceu no momento do torque, né? Mesma coisa no escape lá, ó. Nossa fenda está levemente na diagonal, ó. Segue perfeito. A nossa folga segue do jeito que a gente quer. Vamos pegar ali nossa 15/20 de novo. Ó, nossa 15/20 de novo. Tá? Nossa 15 folgadinha, não o suficiente para 20 entrar. Show de bola. A partir daqui então é só a gente girar o motor. Próximo cilindro na ordem de ignição é o terceiro, né? Primeiro, terceiro, quarto, segundo, tá? 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. E assim vai para um motor de 4 cilindros. Com exceção ao motor do Fusca, que também regula da mesma maneira, com esse tipo de balancinho. Mas é 1, 4, 3, 2. 1, 4, né? Daí ele vai cruzar. 1, 4, 3, 2. Beleza? É basicamente isso aí. Vamos aferir o restante e eu mostro tudo no final para vocês. Beleza, nosso segundo cilindro aqui então é o último da fila, né? E já está tudo regulado. O que estava mais próximo aqui era o quarto cilindro, com um pouco menos de folga na admissão e no escape. Mas de resto, todos estavam bem folgados, por assim dizer. Agora, tudo calibrado, tá? Lembrando que o motor deve estar em temperatura ambiente, tá? Isso é muito importante. Temperatura ambiente para o motor. Olha aí, ó. Na casa dos 18 graus, mais ou menos. Perfeito. 20 graus aí a temperatura para nós aqui, ó. Então o motor tem que estar em temperatura ambiente, tá? Não adianta regular com um motor quente aí, ó, porque vai dar ruim, tá? Por mais que tenha as especificações lá, folga X com motor frio, folga Y com motor quente. Regula sempre com ele frio, que é o melhor. Confere quantas vezes tu tiver dúvida, né? Depois do torque confere de novo, girou o motor, confere de novo se for o caso, que tu com certeza aí não vai ter erro, tá? Então beleza, a partir daqui agora é só limpar a face direitinho, aplicar o silicone nesses cantinhos aqui que junta com a tampa da distribuição, ó. Dá pra tirar o silicone velho, né? Bota uma gotinha, aplica direitinho e dá pra seguir simplesmente remontando todo o cara de novo, né? Muito bem, senhores, tivemos um pequeno BO com o nosso Fit aqui, ó, mas já está em processo de solução, tá? Olha o que a gente teve que fazer aí, ó. Olha o que a bendita da PCV nos fez aqui, ó. Explodiu, né? Foi tocar na bichinha aqui, se esfarelou. Isso aqui nada mais é do que o anti-chamas do motor do Fit aqui, tá? Vocês podem observar lá até a diagramação no bloco ali, ó. Os gases vêm, lógico, de baixo para cima, né? Então ele tem aquele caminho ali, né? Por assim dizer, até que chega em cima na válvula. Existe esse caminho para esse vapor de óleo, essas gotículazinhas que decantam, por exemplo,
nesses caminhos, ele escorre e volta o óleo então lá para dentro, né? Para não puxar óleo de fato aqui para cima e começar a queimar o óleo pelo vácuo do coletor, tá? Quando essa PCV entope, né, enfim, tranca aberta e tal, ela consegue puxar isso de forma descontrolada, o carro dá a falsa impressão de que está fumando por um defeito mecânico, né, por um defeito interno, vamos dizer assim, e o consumo de combustível, lógico, também aumenta, né? Então, motores aí já foram condenados já por causa disso, e era só um problema da PCV. É o anti-chamas, tá? Nada mais do que um anti-chamas. No intuito de conseguir limpar esse aqui, de deixar a casa em ordem, deu ruim pro lado da válvula, né? Então a gente solicitou essa válvulazinha aí. Na verdade o dono tá até aqui, inclusive eu ia ligar para ele, eu abri o portão da oficina e ele tava aqui na frente, né? Beleza. Então a gente solicitou essa válvulazinha lá do Daniel McFire, né? Deveria ser nomeado aí como Daniel McFit, né? Porque trabalha tanto com o Honda Fit que tem a peça, ele tem a peça genuína à pronta entrega, né? As concessionárias, a rede de concessionárias aqui da região, da grande Porto Alegre, não tem. Faz parte. O único BO do momento é a questão, lógico, da paralisação em si dos caminhoneiros, né? Então, a gente conversou com o dono do carro, enfim, de boa, acertamos os detalhezinhos e assim que isso chegar a gente monta. Vamos terminar com toda a manutenção então a respeito, ver se a gente consegue colocar ele para funcionar, entupindo a tubulação então da PCV, né? Para poder acertar todo o resto direitinho. Não tem nada que vá depender de fato do funcionamento do motor, como um arrefecimento, por exemplo. Mas a gente deixa tudo afinado aí. Assim que chega a peça, monta ali, matou a charada, beleza? Então tá aí. O Daniel tá terminando de limpar a placa do coletor de emissão dele aqui, ó. A tampa de válvulas eu já vou montar na sequência, só terminar de limpar a face, silicone onde precisa e o torque respectivo. As velas aqui, ó, já estão prontas para voltar. A abertura de todas as 8 tá ok, tá? 11 décimos, 1.1 de abertura, né? 1 milímetro, ponto 1. Então tá tranquilo. Só passar uma vaselininha mesmo nas roscas e testar lá com o torque correto. Freio traseiro aqui do Fit, ó, eu quero mostrar um detalhezinho para vocês, ó. Esse cilindrinho aqui tá condenado, tá? Isso aqui é o que a gente explicou aí no vídeo anterior, ó. Tu abre o tapapozinho aqui, ó, cuidando, né, lógico, ó, tá sequinho, ó, não pinga nada, tá? Só que aí tu tem que abrir o outro lado também pra verificar, ó, porque tem um pistãozinho de cada lado, ó, e esse aqui tá com vazamento, ó. Então, esse componente tem que ser substituído. Por via de regra, se tratar de um item de segurança, troca esse aqui, mas o outro lado lá troca junto, tá? Vamos ter que tirar fora aí. Tambor e lonas, né, como deu pra ver, em perfeito estado, tá? E uma coisa bacana aqui da Honda e vários outros sistemas que também tem essa mesma estratégia, é isso aqui, ó. Tu poder utilizar, por exemplo, uma parafusadeira com 2 parafusos para poder extrair o tambor fora. Eu já dei uma pré-iniciada, mas olha aí como ele vem vindo. Tá? Então isso aqui facilita bastante. Aqui o tambor tá basicamente fora. Olha aí, ó. A sujeira, né? Depois a gente limpa. Vamos limpar essa baguncinha aí já também. Trabalhar com tudo limpinho é mais fácil. A gente já deixa esses cilindrinhos aí arrancados fora. Esse lado aí não fugiu a regra, né? Olha aqui, ó. Também vazando em apenas um dos cilindrinhos, tá? Um dos pistõezinhos aqui. Então, já trocou. Tá? A gente conseguiu apenas dar control para ele. É uma boa marca, sem problemas. Mas a gente prioriza a TS e a gente encontra. Mas, enfim, não é o caso. Tá colocado já, montado, tudo limpo. E o tambor daqui já dá para ser montado também. Os nossos injetores aqui não estão colaborando aí para um funcionamento 100%, tá? Então a gente está tendo que optar aqui, ó, até por uma retrolavagem, tá? Aqui simplesmente ele injeta livre e pulsa.
E aí depois a gente faz o auto-check de novo para ver se curtiu algum efeito. Olha aí que maravilha, ó. Depois da retrolavagem, aqui a gente vai... emparelhou, né? Por assim dizer, no 60 aí, ó. Beleza? Então tá aí. Tá aqui o kitzinho já da DS. A gente vai pegar aí pelo New Fit, né? Serve igual. 1254. Vem com as telinhas novas, tudo, porque isso aqui quebra, as telinhas ficam aqui, ó. Já mostrou isso em vários vídeos já, né? Dá um problemão do caramba isso aí. Então os injetores voltam aí com os kitzinhos novos, os reparos novos. E a gente joga de volta lá no motor então, para poder montar o coletor de volta. Olha aí que top, ó. Tampa das válvulas já está montada, torqueada, 12 newtons é o torque, tá? Vem essas tampinhas novas aqui junto com a junta da Sabó, tá? Que ajuda a vedar tudo, na verdade, né? Fica bacana. As velas já estão montadas, aquelas ali já estão no lugar, ó. E as bobinas da parte de trás, que não atrapalham a montagem do coletor, também já estão montadas. Chicote, né? Tudo certinho, tudo ao seu devido lugar. Então agora a gente monta o coletor aqui, monta tudo que precisa, né? Tomara que o coletor não nos atrapalhe depois para colocar lá a nossa borrachinha de vedação da PCV, a PCV nova, né? Enfim. Se porventura atrapalhar, paciência, nós vamos ter que desmontar de novo. A gente não tem como dar o luxo aqui de manter o cara desmontado porque está faltando espaço na oficina. Então a gente tem que pagar o preço, né? Mas tá de boa, nada demais. Vamos botar o coletor aqui, montar o resto e aí limpa o corpo de borboleta. Coletor já no lugar. E o acesso aqui para chegar com o torquímetro é um tanto quanto chato. Mas é possível, tá? Daqui a pouco, se um torquímetro de encaixe de 1/4 desse padrão aqui, ó, a Kingtone tem inclusive um que vai de 5 newtons a 25, tá? O torque ali é 22, então seria mais simples um torquímetro desse, porque é menos o adaptador que precisa para aquele 3/8, eu acho que é. 3/8 encaixe lá, né? Diminuiria um pouco aí o espaço, então, né? Aumentaria o espaço, na verdade, para nós. Mas, tranquilo, a gente faz aqui o máximo possível para garantir o torque em todos os parafusos. Depois lá segue montando o lado de lá, né? Certinho. O cabo do acelerador passa de volta, tranquilo e boa. O cilindro de roda desse lado aqui já está montado também, ó. O nosso tambor aqui, ó, já está no lugar também, certo? Depois ele dá mais um encaixezinho para dentro ainda, já fica legal. E aí então a gente faz a troca do fluido e o ajuste do freio de estacionamento também, já mata a charada. Temos ainda discos e pastilhas na dianteira para substituir. Correia Poli-V e polia, né? Poli-V e polia. Filtro de combustível, corpo para limpar. Bastante coisa para se divertir com ele aqui ainda. Beleza, o nosso cara recebeu os discos de freios novos então nas duas rodas, né? Aqui na dianteira. E a gente está tendo aqui, ó, uma osciladinha, 1 centésimo, 2, chega perto de 3. Com que volta um pouquinho antes do zero, ó, 3 centésimos, tá? Tá perfeito o empeno desse lado aqui, e do outro lado, lá direito, deu 1 centésimo só. Melhor ainda, né? Então tranquilo. Discos Fremax já montados, né? Dá para seguir montando então os cavaletes, montar as pastilhas novas. Pastilhas também são Fremax. Aqui a gente colocou 2 parafusos de fixação do disco que não tinha, né? Teve que refazer rosca inclusive desse lado aqui, ó. Então já tá de boa, né? Vai fechando a conta aí, perfeito. Lembrando que sempre é bom lixar a face do cubo para um perfeito assentamento, tá? Esse com os prisioneiros tem que ser na mão. Se não tivesse os prisioneirinhos, fosse um cubo liso, a gente pode meter aí a retífica, né? Com a escova, fica um espetáculo. Começando já aí, então o procedimento de fluido de freio, né? A gente vai aproveitar e vai deixar o Militec do cliente descendo aqui, ó. Beleza? Dá pra deixar aqui de boa rosqueadinha aí, ó. Escorre o suficiente, tem que escorrer e deu. Aí depois, a partir daí, então, desce o óleo propriamente dito, né? Vamos partir para a troca do fluido então, deixar isso finalizado, botar as rodas no lugar e ver se a gente já consegue tirar ele do elevador. Já facilita um pouco para a gente trocar o filtro de combustível dele, né, e vai encaminhando. E o nosso cara aqui, ó, tá sereninho, tá? O que falta por ele ainda? Trabalhar o corpo de borboleta
montar a PCV de volta, né? Porque ela fica dando umas cuspidinhas ali, ó. Mas tá de boa, né? A gente vai precisar manobrar ele aí por enquanto. É isso aí. Por hoje o que dá pra fazer por ele tá feito. Esse 207 aqui, ó, que tá no elevador agora, é equipado com o motor TU13JP. O motor 1.4 de 8 válvulas aí, versão flex, lógico. Esse cara é 2009 o ano dele, tem quase 109 mil quilômetros. E o dono comenta que o carro, principalmente quando frio, parece que tá fraco, tá? Treme muito, ruim de aceleração, né? Enfim, todos os malefícios possíveis aí com o motor frio. Depois que ele aquece, até melhora um pouco, vamos dizer assim. Só que ele largou um ponto-chave para nós. Esse motor aqui foi feito o cabeçote há pouco tempo atrás, tá? Então pode ter problemas recorrentes a isso, né? Aqui está só solto o cabinho da sonda, não quer dizer. Mas o que pode estar acontecendo aqui? Ele pode estar fora de sincronismo, pode estar com as folgas das válvulas desaferido, né? Tem um monte de coisa aí, ó. O coxinho aqui do motor já tá arriado, já a perinha lá embaixo, ó. Então já poderia ser substituído, né? De repente a gente vai ter que partir para isso aí, pegar ele amanhã de manhã com ele bem frio, começar pelas folgas das válvulas, dar uma verificada, um motor simples de trabalhar. Nisso a gente já, lógico, bate junto o sincronismo do motor e consegue ter certeza, né? Mas isso é coisa para amanhã. O que a gente ainda vai fazer hoje só é testar a bateria desse cara aqui. E o nosso dia 30 de maio vai dando início, né, senhores? Pois é. Nem sei como é que tá a minha situação aqui. Eu perdi meu pentinho. Eu tenho um pentinho de bolso daqueles. Eu não tenho bolso na camisa, mas eu tenho um pentinho de bolso daqueles. Igual que o meu avô tinha, eu tenho um também. Não sobra muita coisa mesmo, né? Então não precisa de grandes aparatos aí para resolver o problema. Mas tá de boa. Tá tranquilo? Aguenta um tempo ainda. Bom, o Honda Fit, então, para nossa quarta-feira do dia 30, tá aqui na frente. Ele, na sequência, troca o filtro de combustível e então volta a funcionar. Por mais que tenha aquela janelinha aberta ali do anti-chamas dele, né, da PCV, mas ele pode funcionar por um pequeno período, vamos dizer assim, sem trazer danos, né? O dano que seria jogar vaporzinho de óleo ali para fora. Tá. E aí então a gente limpa corpo, né, troca filtro de cabine, essas coisas. A higienização do ar-condicionado, que também é um serviço que a gente vai prestar para o dono do carro, vai ter que esperar um pouco, né? O carro vai ter que ficar muito tempo ligado, então não convém. Mas enfim. Esse Peugeot, então, como eu falei na cena passada aqui, ó, que está lá com seus 100 e vários mil já. Não é 100 e vários, né? Mas já está para cima dos 100. Esse cara aqui foi feito cabeçote, tá? Eu não me lembro exatamente se foi cabeçote ou se foi o motor em si, mas aparentemente cabeçote. E desde então o dono vem reclamando que o carro pela manhã na partida é ruim, trepida demais, carro estranho, depois de quente melhora um pouquinho, tá ruim de andar, né? De cara a gente já vê que o suporte do motor, aquela perinha que eu comentei na cena anterior, já cedeu, já arriou, e os batentezinhos laterais também já tudo ardido ali, né? Tudo trincado. Mas qual vai ser a estratégia segundo o feedback do dono do carro? Vamos tirar a tampa de válvulas dele fora, é simples, né? Vamos tirar a tampa de válvula fora. Vamos posicionar no elevador, lógico, enfim, para verificar sincronismo do motor e junto a isso a folga então das válvulas. E aí a gente vai ter certeza se pelo menos essa questão de regulagem mecânica está correta, beleza? Mostrei para vocês como que regula o fit, é exatamente a mesma coisa, inclusive a gente citou, por exemplo, né? Se eu não me engano, nas cenas anteriores a gente citou, por exemplo, o motor TU3. Aqui é exatamente a mesma coisa, só que a gente pode regular 4 válvulas numa vez só. Ali também poderia, mas a gente segue o que está na polia, tá? Aqui a gente pode regular 4 válvulas de uma vez, dá um giro no virabrequim, meio giro no comando, dá um 360 graus no virabrequim e regula as outras 4 válvulas. Eu mostro para vocês na sequência aí também. Na lógica da coisa aqui, ó, antes de mais nada, né, antes da gente simplesmente sair metendo chave no cara aí, desmontando quase que para vender em peça, a gente parte primeiro pro nosso scannerzito, né? E o Raven 3 aqui está nos dizendo ó, que a injeção Bosch
Motronic ME 7.4.9 tem duas avarias, tá? Ele identificou uma avaria de ignição, a P1336, e depois disso, então, ele conseguiu identificar a falha como P1339, então, no terceiro cilindro, tá? No terceiro cilindro. Mas elas estão as duas aqui, ó, como passado, tá? Talvez substituíram velas dele, por exemplo, resolveram o problema, mas não resetaram o cara. Pode ter sido por aí. Motores franceses, eles contam os cilindros de trás para frente, né? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quando a gente usar o fasamento do motor para regulagem de válvulas, a gente vai contar do quarto para o primeiro, tá? Porque os cames, no momento da fasagem dele aqui, os cames que estão para cima, né, estão com as válvulas fechadas, tá pelo quarto cilindro, tá? E o ponto da polia tá com a ferramenta. Mas de boa, no final fica excepcional de qualquer maneira. Corpo de borboleta, a gente vê que tá bem limpo, por sinal, ó, bem limpo mesmo. Então, por TBI não seria o problema. De qualquer maneira, a gente vai ter que tirar a bobina fora. A gente chega então nas velas, né? Vamos ter que tirar essas velas para liberar o giro do motor aqui. E a gente consegue avaliar se realmente a vela do terceiro cilindro tem algum BO nela, tá? Mas beleza, é muito importante sempre ter esse aparato aí para saber com o que a gente está lidando. O Daniel sacou fora aqui o módulo de combustível do Fit ali, ó, e repara na quantidade de sujeira que está dentro desse copo aqui, ó. Olha lá. Tinhoso, né? Vai limpar isso aqui tudo. O filtro de combustível do Fit vem com tudo isso aqui novo, tá? Basicamente migra bomba de combustível, regulador de pressão, pré-filtro, né, que a gente acaba limpando. O pré-filtro poderia vir novo, né, na minha opinião. Vem tanta coisa aqui que não teria necessidade, mas poderia vir. Ele não veio com a borrachinha de vedação nova? Não. Nem com a porca? Não. É só o do Civic então que vem, né? É, só esse. Beleza. Vamos montar aqui para ele então tudo que precisa. E depois ele joga lá para dentro, ó. Para quem não sabe, esse vídeo pelo visto vai ficar longo, né? Mas tá bom, tá cheio de informação bacana aí. Olha aí, tem que desmontar um monte de coisa aqui, né? Tem que tirar o console central, porque o acesso ao tanque tá bem aí, ó. Entre meio os bancos, tá? Tranquilo. Na próxima cena eu volto com aquele cara desmontado então. Vamos acessar uma ferramenta top de linha aqui. Nosso Doutor IE aqui, ó, Doutor IE Online, enciclopédia automotiva, tá? Vou pegar pelo ano 2009. Vamos aqui até Peugeot. O nosso é um 207 multiplexado. 1.4 TU3 aqui. Vou deixar ele abrir. Aí varia um pouquinho com a boa vontade da internet, né? Mas vai. Ó, tudo que está colorido é o que tem de informação disponível à pronta entrega. Se tu precisar de qualquer outra coisa que não esteja como preto e branco, por exemplo, tem que solicitar no chat lá em cima para eles e eles te respondem então aí o mais rápido possível, tá? O que a gente precisa tá aqui, ó, em ajustes, especificações, regulagens e verificações. Então a gente abre esse campo aí, te deixa ele carregar. Aqui, ó. Aqui ele vai trazer vários pontos de verificações, né? Enfim, só que o que a gente precisa aqui tá na aba regulagens, ó. Provavelmente aqui nessa folhinha. Não, tá lá. Então tá aí, ó. Com o motor frio, admissão entre 15 centésimos e 25, barbada, é só manter 20 no meio, né? Perfeito. Escape entre 35 e 45, mantém 40, tá legal. 20 na admissão, 40 no escape, tá? Aqui nós já tivemos um primeiro ponto positivo. O motor está em sincronismo. A gente usou de um parafusinho de 8 mm aqui, ó, que mantém igual, ok? E a ferramenta da Raven então aqui embaixo, travando, tá? Tem vários furinhos no virabrequim, conforme tu vem girando o motor no sentido horário para alinhar esse furo aqui.
tem vários furos no virabrequim que a ferramenta entra e imobiliza o VB, tá? Mas tem um furo apenas o qual a ferramenta vai entrar por completo. Vai encostar, a parte reta dela aqui, ela é tipo um Lzinho assim, tá? Pra lá no caso. A parte reta dela aqui vai encostar no bloco, vai entrar um tanto assim de ferramenta lá no volante. Então, mata a charada, tá? No volante aí. Então agora aqui, ó, a gente pode verificar as válvulas do quarto cilindro então, né? Porque olha o que eu falei para vocês anteriormente, ó. Para injeção eletrônica, para diagramação, 1, 2, 3 e 4. Mas para o sincronismo do motor, reparem, tá aí aqui com a ferramenta de fasagem então, ferramenta de fasagem lá, pronto para trocar correia. Este é o cilindro, o quarto, né? Lógico que está no PMS, assim como o primeiro, mas as válvulas que estão fechadas, né? Que está lá na fase de ignição, é o quarto cilindro. Então, carinhosamente a gente chama ele aqui de primeiro cilindro, tá? Mas, de boa, isso aí dá um nó na cabeça de quem não entende ainda, mas tá tranquilo. Nesse ponto aqui, ó, a gente pode regular. Vamos contar do primeiro cilindro então para ficar mais fácil? A gente pode regular o primeiro, pode girar um pouquinho mais, regula o terceiro, gira um pouquinho mais, regula o quarto, um pouquinho mais, regula o segundo, tá? Assim como no fit. Mas como aqui a gente não tem uma marcação na polia indicando qual é o cilindro que está em balanço, teria que estar com um relógio comparador, que nesse caso aqui não é possível, ou com uma chavezinha de fenda, só que aí faça o favor, né? A gente regula nessa ocasião a admissão e escape do cilindro que está em balanço então, admissão e escape. A admissão, vamos contar como segundo, admissão do segundo, escape do terceiro, tá? Admissão e escape do primeiro, admissão do segundo, escape do terceiro. Aí a gente gira então o nosso virabrequim até a ferramenta casar certinho de novo lá, ó, 360 graus no VB, metade do giro no comando. Aí tu simplesmente regula o contrário. Admissão e escape do quarto, que é o primeiro, do quarto. Admissão do nosso terceiro aqui e escape do segundo. Tu vai regular as válvulas que ficaram faltando, tá? Tu regulou antes admissão do segundo e escape do terceiro, agora tu vai regular escape do segundo e admissão do terceiro e as outras duas daqui. É um sistema bastante prático. O sistema de regulagem é exatamente igual ao do fit. Vamos verificar se isso aí tá certinho. Olha, confesso para vocês aí que eu ia ficar bem surpreso, tá? Mas as válvulas estão desreguladas, tá? O que está acontecendo aqui? Ó? A gente começou pela admissão daqui, tá? Pegamos a válvula exatamente com 0,20, tá? De 0,15 a 0,25 é exatamente 0,20. Beleza. Já na cabeça pensei, pô, começou bem, né? Deixaram no meinho, perfeito. Mas aí aqui entrou a 0,10, tá? 0,15 não entra, 0,20 não entra, né? Por aí vai. Entrou a 10 aqui. Aqui que seria 35 a 45 passou a 50. E aqui nesse escape então que seria 35 a 45 tá a lâmina 0,20, ó. Beleza. A partir daí então a gente já pode formular um orçamento, passar para o dono do carro e ver o que ele nos autoriza. Quanto às velas de ignição, eu esqueci de mostrar na cena passada aqui, ó. Todas as quatro estão iguais. Mas repara no detalhe aqui, ó. Olha o gap, a abertura da vela, como está fechado, ó. O eletrodo massa, que é esse aqui, ó, chega a estar torto para baixo aqui, ó, na ponta dele, está inclinado para baixo, quase encostando no positivo. Então isso aqui também é um problema, tá? Aliado ao fato de ser vela Bosch, né? É uma velinha que a gente não curte aqui na oficina. Vamos ver com o dono se ele nos autoriza a colocar um kit de velas novos, NGK. Não tem patrocínio nenhum da marca, mas é uma vela que a gente vê diferença no osciloscópio entre Bosch e NGK, enfim. Pico de resistência aumenta muito da vela Bosch, por isso que a gente nem utiliza aqui na oficina. Velas novas, uma aferição das folgas aqui, e aí então colocar o cara para funcionar para ver o que acontece, né? Tem que trocar a juntinha da tampa aqui também, que o pessoal siliconou ela aqui, ó. Mas tá de boa. Vamos ver se ele nos autoriza a fazer isso aí. Nossos injetores emparelharam em 76 ml ali exatos, tá? O dono autorizou fazer uma limpeza aí e foi bem-vinda, na verdade, tá? Válvulas então aqui já reguladas,
tá? 20, 40. Perfeito. Agora então aquela questão de dar um giro no VB e passar para regular essas aqui então. E fica tudo ok. No fim das contas, 4 válvulas de emissão vão ficar com 0,20 e 0,40 nas 4 de escape. Padrão. Limpa o siliconezinho, monta de volta, troca os coxinzinhos aqui, ó. Com certeza aí vai ficar bom. Olha aí que categoria, ó. Face bastante limpa já, né? Esperando para entrar com a tampa. E as válvulas então precisamente aferidas em 20 e 40, tá? 20 centésimos, 40. De 0,15 a 0,25 na admissão, 0,35 a 45 no escape. A gente pegou o meio exato e botou aí, tá? Vamos montar os injetores também, já estão prontos para voltar, velas, né? E tudo aí então vai tomando forma de novo. Na sequência ele está entrando em funcionamento. O Peugeotzito aqui, ó, já foi totalmente montado então e devidamente resetado pelo Raven 3, tá? Perfeito. Hora então de fazer ele funcionar, né? E a gente vai avaliar aí como que está a situação. A gente observou um detalhe aqui, ó, na tampa de válvulas dele, falta aquele defletor aqui dentro e os limitadores de altura aqui, ó, né? Então, infelizmente, coisas aí que são capadas fora, né? Quando o pessoal está montando um carro aí, ó. O capacitor aqui está quebrado também, mas engana, né? Passa despercebido. Bom, vamos lá. Vamos ligar o cara aqui. Ele provavelmente vai ligar com facilidade, porque a chave teve que ligar e desligar várias vezes para resetar. Olha aí, ó. Sem ruídos anormais. Bastante estável. Uns coxins novos. Os laterais e o lá de baixo. Tá? E agora então nos cabe avaliar a injeção eletrônica, né, para ver se tem algo a mais. Vamos ver se tem avaria aqui, ó. Já não tem avarias. E a gente vai avaliar rotação de motor, temperaturas, pressão de coletor, posição de borboleta, né, sonda. Vamos ter certeza que está tudo ok, faz um teste de rodagem com ele. E a gente vai saber se precisa fazer algo a mais por ele ou não. Eu acredito que não, tá? Acho que não vai ter mais aí muita coisa para fazer por ele. Acho que vai parar por aí. Mas vamos avaliar tudo, ter certeza. A gente mata a charada. Olha que maravilha aqui, ó. Sonda, que era uma preocupação do dono do carro. Funcionando perfeitamente. Rotação estável. Temperatura do motor. E pressão no coletor, tá? Vamos sair aqui dos gráficos, ó. E a gente consegue ver aqui, ó, o tempo da bobina para cilindro 1 e 4, 2 e 3 tá perfeito. A pressão no coletor, que vai de 250 a 450, tá perfeito também. Isso aqui com certeza estaria bem alterado, tá? Bem alterado com as válvulas do jeito que estavam lá, ó. Então aqui já é um indício de uma melhora absurda, né? E lá pra cima, se a gente for pegar aqui, ó, aqui por exemplo, o circuito da sonda tá fechado já, perfeito, né? Resistente a aquecimento ok, então. Ele tava acusando 86% de álcool no tanque e agora tá acusando 57%. Ó. Vamos pegar uma informação com o dono do carro para ver de fato qual é o combustível que ele tá utilizando, né? Porque se tá misturando o combustível aí, ó, vai atrapalhar a coisa lá, tá? As temperaturas ok também, posição de borboleta, avanço. Vamos ver se trouxe alguma avaria. Sem avarias. Perfeito. Parece que o Peugeotzito aqui, ó, se resolveu aí de forma bem simples, né? Quer dizer, não foi tão simples assim, tinha um monte de coisa para resolver, mas com certeza ficou bem melhor. E agora aqui, ó, olha como muda a altura com o coxim novo, ó. Essa base em relação a essa chapa aqui, ó. Com o coxinho estourado, ele baixa que dá mais um dedo de folga lá, ó. E olha o ruído. Aqui algum BO com a junta que deu, né? Mas provavelmente por falta dos limitadores aqui, ó, faz com que a tampa baixe um pouco mais. Vamos monitorar se não vai dar nenhum tipo de vazamento, senão a gente pede pro dono solicitar essa chapinha que vai ali dentro
e os limitadores, e a gente monta para ele aí sem custos, né, sem problema. Mas é isso aí, parece que ficou muito bom. Muito bem, senhores, para o vídeo não estender demais, né, eu acredito aí que a gente já passou de 40 minutos de vídeo fácil, cara. A gente encerra ele por aqui, tá? Para trazer teu carro aqui para a oficina é muito simples, e-mail na descrição do vídeo, tá? Pode mandar um e-mail ali com os dados do teu carro, o motor que ele tem, o ano, quilometragem, seu telefone com DDD, e num textinho breve que tu gostaria que fosse feito por ele, que a gente te retorna o mais breve possível, com um pré-orçamento, se for possível, ou senão a gente te explica como funciona o diagnóstico, tá? Se tu é de outra cidade, se tu é de outro estado, né, que tu não vai trazer teu carro aqui para nossa oficina, por favor, não solicite orçamento para nós, né? A gente teve um caso aí de um e-mail que chegou, que o cara literalmente queria comparar o nosso orçamento com os demais oficinas da região dele. Se tu não vai vir para cá fazer o serviço com a gente, por favor, não faça a gente perder tempo, tá? Eu agradeço. Beleza. Nas nossas redes sociais nós temos a fanpage no Facebook, facebook.com.br Diego Velocímetros. Curte ela lá, dá o feedback, avalia a nossa fanpage ali, eu agradeço. Temos o Instagram como Diego Ferraz também, é o meu Instagram pessoal, mas a gente posta tudo referente à oficina aqui. E o sorteio do scanner da Supertest, o scanner da Autel, vai ser pelo Instagram, o mais breve possível também. Acredito que vai rolar na Feira Autopar, tá? Mas tranquilo. E eu passo um feedback aqui do Peugeotito pra vocês. Ele ainda tem que rodar, né, testar de novo, mas digo pra vocês aqui, ó, sem sombra de dúvidas, resolveu o problema do carro e ficou perfeito, tá? Modéstia à parte falando. Qualquer feedback, seja positivo ou negativo, para um próximo vídeo. Temos um Corsa aqui também, começa as gravações na sequência pro próximo. Tranquilo? Gostou desse aqui? Deixa aquele likezinho básico aí pra nós. Compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, suas redes sociais, ajuda bastante o crescimento aqui do nosso canal. E se tu é novo aqui também, aproveita e se inscreve e ativa as notificações no sininho. Sempre que a gente postar um vídeo novo, tu é um dos primeiros a poder curtir aí um bom conteúdo de mecânica na internet. Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.